Reginaldo! Uhul! Até que enfim, hein, Martinha? Reginaldo, vamos fazer um brinde. Tudo bem, querido? Mas não ia funcionar mesmo, porque eu estava no computador aquela hora. É, com certeza. Então, o Reginaldo agora está gravando. Aí, depois que acabar essa live, eu deixo gravada e as pessoas podem assistir depois. Tranquilo. Eventualmente, alguém pode assistir, entrar agora e assistir, porque o que acontece é assim, ó lá, o Fábio Pisa acabou de entrar. Oi, Fábio. Então, e aí o que que acontece? As pessoas começam a entrar porque as pessoas começam a ver que está ao vivo, entendeu? Entendeu? E é isso. Tudo bem com você? Tudo em paz. Deixa eu fechar a porta ali, peraí. Pronto. Pronto, faz parte. Como você vê lá no fundo, né? As minhas estantes já estão vazias. Nossa, Reginaldo. Bom, Tudo vazio, ó. hã? Tudo vazio. Você viaja dia 22. Sim, senhora. Não, dia sexta-feira entrega a casa. Isso fica público, hein, Reginaldo? Fazer o quê, né? Coisa boa, mas é muito interessante. Reginaldo, é assim, ó. Deixa eu falar para as pessoas que estão assistindo. Eu conheço, eu sou Marta, todo mundo já me conhece, e eu sou engenheira de segurança. E o Reginaldo foi meu professor na engenharia de segurança na USP, que eu fiz a engenharia na USP, de segurança, e o Reginaldo foi meu professor na área de gestão de risco, né, Reginaldo? Isso E mesmo. a partir desse momento, a gente acabou ficando amigos e às vezes a gente até troca algumas figurinhas de trabalho, enfim, isso é muito importante porque a área de riscos, né, Reginaldo? A gente está brincando aqui, mas a área de riscos é uma área extremamente importante. Então, Aham. a gente queria aqui só compartilhar um pouquinho desse bate-papo, porque a gente fica falando só eu e você e a gente vai acabar falando aqui para o pessoal ao vivo, né? Quem assistir ao vivo e para depois, quem quiser assistir depois, quando tiver gravado. Mas aí, Reginaldo, eu queria que você se apresentasse, porque você tem um currículo que é fantástico, né? Eu sou sua fã, além de ser sua ex-aluna, sou sua fã. Então, a gente, a gente compartilha aí sempre desses assuntos, que eu acho muito interessante. Gentileza sua, Martinha. Obrigado. Meu nome é Reginaldo, né? Eu sou originalmente engenheiro de Minas, né? Trabalhei quase 30 anos na área de mineração e acabei seguindo a minha carreira para a área de segurança. Eu fui gerente de segurança de uma grande empresa de mineração. Acabei fazendo o curso de engenharia, fiz mestrado em segurança e acabei fazendo uma especialização em segurança na Austrália, basicamente na área de risco, né? E hoje eu trabalho fundamentalmente com o gerenciamento de riscos, né? Preferencialmente ocupacional, alguma coisa de ambiental, e a gente está entrando aí na linha do risco tributário, a linha do risco de reputação e imagem. Eu desenvolvi uma metodologia para análise de risco, e essa metodologia ela cabe em qualquer dimensão do negócio. Ela começou com o ocupacional, mas isso se expandiu para o ambiental, já foi para o tributário e agora nós estamos trabalhando na área de imagem e reputação. É o digital? Alguma coisa no digital, Reginaldo? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é um modelo novo de uma visão nova de como analisar o risco. E o segundo é a facilidade de trazer a avaliação de risco e a gestão de risco para o negócio. Aí você sim utiliza uma ferramenta digital. Mas por trás da ferramenta digital, você tem uma metodologia toda própria. Ah, que interessante, que interessante. Reginaldo, fala um pouquinho para a gente dos livros que você já tem, que você já publicou. Pois é, eu comecei a escrever
lá em 1992, minto eu, quando eu entrei no programa de qualidade, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e fui apresentado ao 5S. E aí eu tive uma grata surpresa, porque eu fui para o Japão aprender como é que se faz 5S, né? E cheguei lá no Japão e não encontrei nada escrito. Não tinha literatura, não tinha livro, não tinha apostila, não tinha nada. Tinha na prática, nas empresas, né? Mas literatura, o que é, como é que se faz, não existia, né? E eu me lembro que eu tive uma aula com o professor Ishiro Miyauchi, eu tenho até guardado hoje os alfarrábios, que eles foram impressos antigamente a gente usava aquela impressão de cópia, né? Utilizando, como é que chama? Eu até esqueci o nome. Era uma impressão diferente, mimeógrafo, né? Mimeografado, né? Era tudo cópia de mimeógrafo, né? E lá eu tinha lá uma apostilinha do professor Ishiro Miyauchi, né? Onde ele dava os conceitos, os 5S, etc, etc. Mas como fazer aquilo a gente não sabia. E aí eu voltei para a minha empresa e fui implantar o 5S. E aí eu criei uma metodologia de implantação do 5S. E foi a minha primeira publicação. Eu tornei público a metodologia de 5S, né? A minha segunda publicação também foi 5S, mas foi um livrinho de bolso para facilitar a vida, que inclusive foi traduzido para o inglês, né? Uma empresa norueguesa, ela gostou e ela pediu uma tiragem para implantação numa fábrica de alumina na Jamaica, né? Bom, depois disso, eu acabei fazendo um curso de engenharia de segurança na USP e acabei virando professor do curso, onde eu conheci você, né? E eu dava aula da disciplina de investigação e análise de acidentes, especificamente. E me chamava muita atenção a falta de literatura, a falta de embasamento teórico para os alunos para a disciplina investigação de acidentes. E pasmem você, né? Vocês, né? Essa disciplina ela não faz parte do currículo do CREA. Nenhuma escola no Brasil ensina o engenheiro de segurança a investigar um acidente e não tem literatura. Você sabe que isso eu não sabia, Reginaldo. Pois é, não é verdade. Então, o que eu fiz? Eu dediquei 2 anos fazendo uma pesquisa de literatura sobre investigação de acidente, utilizando a minha experiência quando eu era engenheiro quando eu era gerente de segurança, né? E aí publiquei um livro específico, né, na área de segurança do trabalho, chama-se Aprendendo com os Incidentes. E aí adotei esse livro como material didático para os alunos, né, da pós-graduação em engenharia de segurança. Ao longo dos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado muito fortemente na área de gerenciamento de risco. E, por incrível que pareça, né, a literatura sobre gerenciamento de risco, uma literatura compacta, uma literatura completa, também você não encontra à disposição. E aí, então, não existe, né? E aí, então, eu investi mais 2 anos, né, colocando num texto de 285 páginas, um texto só sobre gestão de risco. E como eu coloquei isso de uma forma bastante didática, eu dei o título de Simplificando a Gestão de Risco. Então, é uma abordagem que fala um pouquinho sobre a gestão de risco na sua história, fala um pouco sobre os conceitos básicos de gestão de risco, fala sobre maturidade na gestão de risco, que é uma abordagem organizacional, e aí a gente entra em capítulos específicos, né? Como valorar o risco, a gente apresenta algumas ferramentas de análise de risco, a gente fala um pouco sobre confiabilidade, e a gente, então, apresenta alguns exemplos e alguns exercícios, né, dentro do texto que facilita as pessoas compreenderem, primeiro, o que é uma análise de risco, o que é uma avaliação de risco,
o que é a gestão de risco, que ferramentas você pode usar, quais são os usos dessas ferramentas e as suas aplicações, e a gente apresenta exemplos. E nesse livro eu aproveitei para fazer uma grande crítica, né, à ciência da gestão de risco, que tem várias mazelas. Então, ao longo da minha experiência, da minha vivência, eu identifiquei um monte de incongruências nos processos de valoração e análise de risco, e a gente comenta isso no livro-texto. Que bárbaro, Reginaldo, muito interessante. E como é que você está divulgando esse livro, Reginaldo? Porque eu tenho visto que não. Assim, eu tenho visto quando você procura na internet, eu andei fazendo isso e vi que tem assim, não está em livrarias, né? Como é que as pessoas compram, por exemplo? Pois é, Marta. A minha primeira experiência com edição foi em livraria, né? Então, meu primeiro livro foi publicado pela Quality Mark. E eu confesso para você que não é o dinheiro, mas você investe muito em conhecimento, em tempo a produzir um texto, e quem ganha são as editoras e as livrarias. O escritor não ganha nada. Então, desse livro, que o primeiro que eu escrevi, eu me lembro que eu recebi como recompensa pela publicação 100 exemplares que eu acabei distribuindo para as pessoas, né? Então, hoje eu sei que ele está na 10ª edição e eu nunca vi a cor da remuneração pela 10ª edição do meu livro. E aí o segundo eu decidi que eu não ia fazer mais isso com a editora, que eu ia fazer isso independentemente. Então, o segundo livro eu fiz independente, o terceiro também independente, e hoje ele está disponível para venda direta. Se você entrar no site www.zeroharm.com.br, você tem lá um pedacinho que é uma loja onde você pode comprar e eu mesmo faço a postagem dele. Ah, muito interessante. Sabe que eu tenho um amigo, Reginaldo, que ele é escritor, né, até por profissão mesmo. Ele escreve livros infantis e também sempre publicou assim livros em livraria, em editoras conhecidas, né? Assim, não vou citar o nome aqui para não ficar fazendo propaganda, mas sempre editoras bem famosas até. E ultimamente ele está fazendo exatamente isso. Criou uma empresa dele mesmo e ele está fazendo a divulgação e, sabe, pelas redes sociais, e as pessoas comprando, e desse jeito, porque enfim, né? É uma forma. É Fazendo uma um parêntese, né? Tanto os professores quanto os escritores no Brasil não são valorizados, né? não Os tem jeito. professores, os professores ganham pessimamente mal, né? São mal remunerados, né? Apesar da carga horária que eles têm. Eu tenho essa experiência, eu dou aula nos cursos de engenharia de segurança da PUC Campinas, né? A gente tem um trabalhão danado, a gente não é remunerado à altura. E os escritores também. Então, para você ter ideia, de um livro publicado, do preço de capa vendido numa livraria, o escritor fica entre 10% e 20%. Nossa, O restante fica entre a editora e a livraria. sim, Aí não entendi. vale a pena você investir tanto, né? Dá mais trabalho, você divulga menos, mas o propósito do livro, pelo menos no meu caso, é difusão de conhecimento. Evidentemente que eu não sou hipócrita e dizer que o dinheiro não é importante. Claro que ele é, mas ele não é o principal, né? Mas Sem é dúvida. preciso ser respeitado o esforço e a dedicação de quem se propõe a escrever um texto, principalmente um texto técnico, que não é tão simples de escrever, né? Reginaldo, não mudando de assunto, mas me conta uma coisa. Como que é aquele app que você criou? Você pode falar um pouquinho Legal, dele? legal. Quando nós começamos a desenvolver o modelo novo, né, o modelo de avaliação de risco, que eu chamo de RLAPA, né? RLAPA não é meu nome, não, tá? RLAPA é uma abreviação de Risk, Low, as Possible and Acceptable. E aí, eu criei esse modelo, primeiro o ocupacional, que chama ORLAPA, Occupational Risk, Low, as Possible and Acceptable. Depois eu criei o ambiental, né, que é o ERLAPA. Depois eu criei o de máquinas e avaliação de máquinas e equipamentos, né, para atender NR12, que chama MRLAPA, né?
Não, Então, Reginaldo, peraí, deixa eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper. Grava aí. Você sabe que eu estou escrevendo toda terça-feira sobre engenharia de manutenção. Depois a gente conversa. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais disso, mas depois a gente fala. Eu, de repente, coloco lá na minha publicação, porque toda terça eu tenho publicado sobre manutenção, porque eu já trabalhei muito com manutenção de equipamento. legal. Na verdade, na área de equipamentos de cozinha, porque eu trabalhei muito tempo no McDonald's. Tem muita gente do passado que me conhece como Marta do McDonald's, Legal. mas isso já A faz muito NR12, tempo. a NR12 ela não distingue se é máquina específica de indústria ou se é máquina de uma cozinha industrial. Uma cozinha industrial também tem máquinas perigosas, né? Tem muito, nossa. Muito. Então, Bom, depois eu falo para você um pouquinho sobre o MR Lapa. Então, quando nós começamos a desenvolver o método, nós passamos uns 2 anos fazendo um piloto numa empresa de linha branca no Brasil, e a gente trabalhava com Excel, fazia tudo em planilha Excel. Era muito conectado, né? Porque eram trocentas planilhas para fazer conexão, não só para valorar o risco, mas principalmente para permitir gerenciar. Então, eram as planilhas cheias de fórmulas, uma conectava com a outra para tirar um resumo, etc, etc. Era um trabalhão danado montar aquela estrutura de gestão com planilha Excel. E as empresas maiores, principalmente, elas trabalham com Excel em rede. E aí, dependendo do tamanho do arquivo, fica muito pesado. Então, nós decidimos criar um aplicativo que pudesse substituir as planilhas. Então, nós criamos primeiro uma plataforma web, onde você faz todo o cadastramento, onde você faz todo o input de dados e você consegue trabalhar esses bancos de dados produzindo relatórios, produzindo gráficos, produzindo relatórios específicos sobre determinadas abordagens e temas. Bom, não bastasse isso, a gente começou a perceber que a aplicação web só não era suficiente, porque você tinha que ir a campo ainda, coletar informações para poder imputar no banco de dados do computador. E aí nós criamos um aplicativo via mobile, você pode usar no mobile, você pode usar no tablet, onde você, na frente de trabalho, você consegue fazer todo o mapeamento e avaliação de risco online, e você, então, automaticamente carrega o seu banco de dados sem necessidade de ter internet conectada naquele momento. olha. Então, ele trabalha offline na frente de trabalho. Quando você volta para o escritório, ele se conecta à rede e automaticamente ele faz o upload daquilo que você fez na frente de trabalho. Com uma vantagem muito grande, que o laptop, o telefone e o tablet, eles têm câmera. Então, você pode ir registrando aquilo que você está avaliando. E aquilo fica como um registro da sua avaliação. Nossa, que interessante. Agora, isso se aplica somente à indústria ou se aplica a qual tipo de empresa? Porque você falou que era uma empresa de linha branca, né? Que a gente Sim. até pode supor. Essa foi o piloto. Mas é uma indústria, né? É uma indústria de uma linha que tem um processo em economia de escala grande. Não necessariamente. Hoje nós temos utilizando esse aplicativo empresa de linha branca, empresa de mineração, empresa de serviço, empresa de manutenção, empresa de como é que chama? Empresa de marketing. Ah, tá. Então, ela independe da natureza da empresa, porque qual que é a linha base? Gestão precisa olhar para responsabilidade e autoridade. Responsabilidade é função. É operador, é supervisor, é gerente, é diretor, é presidente. Autoridade é estrutura organizacional, normalmente processo. Então, é processo, é departamento, é gerência, é diretoria, é site. Então, cada uma dessa estrutura você constrói e você tem, então, o primeiro approach, que é definir quem é responsável por quê. Quando você mapeia cada estrutura dessa, você calcula o risco da tarefa, do processo, do departamento, da gerência,
da diretoria, da fábrica, e cada um tem o seu indicador de desempenho para gerenciar risco. Reginaldo, me conta uma coisa. E essas empresas que já estão implantando, que já estão com essa operação, o que elas dizem do resultado? Olha, Marta, a gente tem tido resultados maravilhosos, né? Evidentemente que é muito difícil você conseguir autorização para estar publicando os resultados internos das empresas, principalmente em termos de segurança, né? Mas a gente tem relatos maravilhosos de empresas que tinham aí 8 mortes, 7 mortes, e que ao longo de 5 anos foi zerando isso. Essas empresas, eu tenho um cliente há mais de 10 anos sem nenhum acidente fatal, sem nenhum acidente sério, mas fazendo uma bela gestão de risco. Olha que bárbaro. O ano passado eu tive uma experiência interessante. O ano passado nós fomos chamados por um cliente que tem operações no Brasil, no Chile e na Argentina. E nós fomos fazer uma revisão da avaliação de risco de todas as fábricas. E olha, se não fosse o aplicativo, a gente teria gastado no mínimo 2 anos para fazer isso. Nós fizemos isso foram 5 fábricas. Em 6 meses nós barremos as 5 fábricas. Só com o aplicativo. Mas devem ter andado bastante, né, Reginaldo? Olha, eu andava em média 8 quilômetros por dia. Nossa. Em cada fábrica. Eu sei porque eu estava com o celular na mão e o meu celular tem um marcadorzinho de passos. Né? Então, eu me lembro disso. Era de 6 a 8 quilômetros por dia andando na fábrica, na linha de montagem. Bárbaro. Nossa. Mas é um trabalho muito legal, porque você vê o resultado, né? E agora, a gente, de certo modo, a gente foi, eu diria, quase que visionário. Porque agora nós estamos com um produto completamente aderente a 45001 e a NR1, que está vindo aí, o PGR. Então, nós fazemos o grosso do PGR, nós fazemos eletronicamente hoje com uma facilidade maravilhosa. Você, na palma da mão, você tem o controle e a gestão do risco nas suas operações. Bárbaro, excelente. Reginaldo, tira uma dúvida minha. Isso tudo está alinhado também com a 31.000? A 31.000, na realidade, ela é o arcabouço do modelo de gestão. A 31.000, ela define quais são os requisitos mínimos para se fazer uma boa gestão de risco, independente da natureza do risco. Aí ela vai no Zoom e fala assim, bom, o que é uma avaliação de risco? Aí ela tem lá as etapas de avaliação de risco. Depois ela vai no outro Zoom e ela tem o que é uma análise de risco. E aí, a 31.000, ela não apresenta ferramentas. Ela é processual. Ela cria o processo macro e vai até o micro. Como é que eu faço valoração do risco? Como é que eu faço análise de risco? Como é que eu faço avaliação? E como é que eu faço gestão? Então, a ferramenta, ela tem todo esse contexto de modelamento de gestão e ela tem um contexto das recomendações diretas de como fazer uma avaliação de risco objetivamente, que são os requisitos da 45001. Fantástico, fantástico. E qual indústria que você acha que, de todas essas que você está falando, mineração, indústria, no caso de produtos de linha branca, qual dessas que tem mais risco? Mineração, né? Olha, todas elas têm, né? Todas elas têm. Cada um tem a sua característica, né? Quando você pega a linha de montagem, além das máquinas, né? A questão de máquinas que você tem, ou manuseio de algum produto perigoso, a grande maioria de linha de montagem, você tem uma abordagem ergonômica muito forte, porque tem muito trabalho repetitivo. Diferente de mineração. Mineração, você tem outras energias. Então, na realidade, cada tipo de indústria tem um conjunto de energias. Cada conjunto de energia tem as suas condições perigosas associadas e seu risco associados. Então, numa indústria química, você tem a prevalência de energia química. Na distribuição e produção de energia, você tem a prevalência da energia elétrica. Na mineração, você tem a prevalência
da energia mecânica, da energia cinética, da energia potencial. São grandes cargas, grandes volumes, né? Na linha de montagem, você tem a prevalência dos mecanismos do corpo, né? Que é a questão ergonômica, que é muito forte. E, é claro, dependendo do que você lida, né? Você pega a linha branca, por exemplo, você tem gases, né? Você tem energia elétrica. Então, cada indústria tem o seu conjunto de energia. Cada conjunto de energia, você tem o risco associado às condições perigosas inerentes a esse conjunto de energia. Você chegou a ver aquele vídeo que eu mandei para você, Reginaldo, sobre o Porto de Santos? Vi, assisti. Aquilo, eu fiquei impressionado. Aliás, uma análise muito bem feita, uma palestra maravilhosa, comparando o que aconteceu em Beirute com o cenário do Porto de Santos, que é assustador, né? A gente não pode nem ficar falando aqui, né, Reginaldo? Pois é, ali eu tenho preferencialmente, né, uma energia química, né, muito perigosa, que é aquele produto, né, que é perigosíssimo, né? E o perigo não é conhecido desde hoje, né? Aliás, eu não sei se você sabe da história, né? Aquele produto químico foi descoberto como produto explosivo exatamente por uma explosão num navio. O navio estava transportando aquele produto e aí ele endureceu no porão e os caras entraram com um martelete para poder quebrar e aí explodiu. E aí gerou energia. Aí eles foram descobrir que aquilo ali era explosivo. Mas a mineração, desculpa, esse processo aí que foi feito por navio e tal, de fato você descobre um monte de coisa, né? Porque, na verdade, ali também tem um produto químico, né? Que aí você descobriu essas reações. E a mineração também, né, Reginaldo? A mineração também tem um monte. Você vê, uma coisa que ele fala nesse vídeo que eu achei interessante, você vê, ele é o que a gente já tinha comentado isso antes. A gente exporta o fosfato, né? E importa O adubo químico, o fertilizante. Fertilizante, quer dizer, a gente não produz, a gente tem que importar 75% aproximadamente do fertilizante que a gente precisa para o agronegócio. Então, esses dados que ele colocou ali, nossa, eu achei aquela entrevista muito boa. É um professor daqui de Santos, viu? Ele mora aqui em Santos. Não, pior do que isso tudo, Martim, assim, um país como o nosso, que tem como componente da economia e como tem como, eu diria assim, vocação à agricultura, você não verticalizar o ciclo é um perigo, porque você coloca um insumo fundamental, que é o fertilizante, na mão da economia externa. Exato. Exato. Você vê, as nossas jazidas hoje de fosfato estão todas na mão de controle estrangeiro. Exatamente. Não, aquilo que a gente comentou outro dia, né, Reginaldo, os minerais, os minérios, os produtos, né, de mineração que a gente tem no Brasil, na mão de quem que está, né? E isso não é falado, né? Isso não é comentado, não é exposto, mas a gente tem uma dependência muito grande. Né? Isso dá uma live muito boa, viu? Que é estratégia de país, né? Exato. Muito complicado. Muito Reginaldo, estou com vontade de ficar aqui o tempo todo conversando, sabia? Legal. Mas deixa eu te falar rapidamente sobre o que eu prometi, que foi a abordagem de máquinas, né? Quando a gente olha hoje na avaliação de risco em máquinas e equipamentos, existe uma ferramenta muito, muito utilizada no mundo inteiro, chama HRN, né? Hazard Rating Number, HRN, né? É uma abordagem simplória que contempla a frequência de exposição, contempla a severidade da consequência, né? E muito simplesinha. Quando você vai nas normas que tratam de risco em máquinas e equipamentos, você tem um conjunto imenso de elementos que deveriam ser considerados na hora que você vai avaliar o risco ocupacional em operação, manutenção, limpeza, setup,
transporte, montagem, desmontagem, desmobilização de máquinas e equipamentos. E aí, olhando para isso, é que eu tive a ideia de utilizar o modelo que nós utilizamos para o ocupacional, identificamos 17 fatores que podem contribuir para a probabilidade de ocorrência de um acidente em máquinas e equipamentos e mais 5 fatores que podem contribuir para uma maior ou menor severidade da consequência do evento. E aí nós compusemos isso dentro de uma matriz de risco e criamos um método para avaliar risco de forma muito mais assertiva, abordando máquinas e equipamentos. E apelidamos isso de MR-Lab. Bárbaro, excelente. Bárbaro, adorei. Muito interessante. Reginaldo, você já fez alguma coisa na área da saúde? Em termos de risco? Em Não, termos de risco? Marta. Eu não tive ainda nenhuma oportunidade de julgar essa metodologia na área de risco. Recentemente, quando começou a Covid, é bom você falar nisso, quando começou a Covid, eu até me coloquei à disposição aí da Prefeitura de São Paulo para auxiliar as pessoas a montar uma estrutura de avaliação de risco para aqueles mapeamentos, zoneamentos, né, de amarelo, verde, vermelho, né, ou amarelo, laranja, Sim. etc., para que você pudesse ir ordenando o processo de tomada de decisão, se aperta mais o cinto, se afoga mais o cinto, em função dos parâmetros. Mas, infelizmente, não obtive respaldo, então não tive essa oportunidade. Ah, mas vai aparecer, Reginaldo, vai aparecer, com certeza. Mas Reginaldo, hoje nós temos, usando a metodologia, empresas as mais diversas que você imaginar, dos mais diversos ramos de negócio, inclusive perfumaria, né? produto químico, né? Interessante. Muito interessante, Reginaldo. Reginaldo, o que você pode comentar para encerrar? Olha, eu queria dizer, eu falo isso para os meus alunos, eu queria que isso fosse público, né? É que, assim, o nosso currículo de formação de profissionais de segurança, no que se refere a gerenciamento de risco, e para gerenciamento de risco eu incluo aprendizado com incidente, que é uma gestão reativa, mas é uma forma de diminuir risco também. Então, gerenciamento de risco proativo e gerenciamento de risco reativo são disciplinas que estão no currículo dos profissionais de segurança há mais de 30 anos, sem revisão. Ou seja, nós evoluímos na disciplina e na ciência do risco, nós evoluímos na investigação de acidentes, e isso não é ensinado, isso não é abordado nos cursos de formação desses profissionais. Então, o CREA, especificamente, que é o responsável por esse currículo, precisa estar atento a tornar os currículos os mais atuais possíveis, acompanhando a evolução, acompanhando a ciência, acompanhando o aprendizado que se tem tido no trato da segurança e saúde ocupacional. Então, senhores profissionais de segurança, nós somos que nem médicos. Nós também salvamos vidas. De forma diferente, o médico ou o paciente sabe que o médico salvou sua vida. As pessoas nunca vão saber que nós salvamos vidas deles. Mas, para salvar vidas, nós temos que estar up-to-date com o conhecimento, com a tecnologia, para que a gente consiga fazer isso de forma assertiva e com menos dor, com menos esforço, com menos desgaste nas organizações. Muito Nós bem. temos hoje muitas empresas que investem uma energia tremenda no gerenciamento de segurança e saúde ocupacional. Energia essa que poderia ser muito mais suave, com muito mais eficácia, se nós estivéssemos atualizando o nosso conhecimento, a nossa competência, a nossa abordagem, principalmente na gestão de risco. Gestão de risco, para mim, é prevenção. E eu acredito piamente que
nós podemos sim ter zero dano, zero lesão. Não vou falar em zero acidente porque é utópico, né? Mas zero dano e zero lesão, nós podemos sim. Nós podemos pensar nisso. Agora, para pensar nisso, nós temos que trabalhar fortemente em prevenção. E a grande maioria da abordagem que eu percebo nas organizações hoje é uma gestão de segurança e saúde ocupacional muito mais reativa do que preventiva. Ah, sem dúvida. Acaba que a engenharia de segurança, eu sempre falo, eu uso esse termo, acaba sendo coadjuvante, o que não deveria ser, né, Reginaldo? A Sim, gente vê isso na prática, em países que nem o nosso, e é justamente o contrário, países que têm a engenharia de segurança sendo protagonista, têm uma produtividade maior, têm uma economia melhor, têm um resultado maior, enfim. Mas perfeito. isso é papo para para outra É outra live, conversa, né? é É outra que, na conversa. prática, né, Martinha, a gente ainda percebe que o mapa mental das organizações, dos decisores, é que segurança é centro de custo. É, E nessa abordagem, e é, num cenário que nós vivemos, que é um cenário onde o capital é o prevalente, né? Nós vivemos num capitalismo, né? Às vezes um tanto quanto selvagem. Quando você fala em custo, custo a gente corta, né? Agora, se a gente começasse a pensar que segurança sente lucro, talvez nós mudássemos o mapa mental e o comportamento das organizações no trato de segurança e saúde ocupacional. sem dúvida, exatamente. Reginaldo tem uma pergunta aqui, ó. Para onde o Lapa está indo? Para mim é Deve, uma novidade. deve ser o Fábio Pisa, né? É exatamente ele. Te conto depois, Fábio, viu? Ah, então, ele está dizendo que adorou meu papo com o meu amigo Regi. Legal. Reginaldo, eu estou meio aqui atrapalhada aqui no tempo, porque a gente, com esse negócio da chuva, a gente acabou atrasando a live e eu fiquei meio perdida aqui da hora, mas eu acho que a gente está meio que chegando no tempo. Eu não sei se você quer encerrar com alguma coisa, algum comentário, mas eu acho que a gente falou quase tudo, né? Matheus, eu quero agradecer a você a oportunidade, né? É bom revê-la de novo, né? Acho parabenizar pela iniciativa, né? Eu estava olhando aí nas entrevistas, são entrevistas maravilhosas, assisti algumas, né? Muito interessantes, pessoas fantásticas, pessoas com alto nível de conhecimento e competência, né? Então, parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelas entrevistas e obrigado por ter me incluído nesse hall de pessoas que você entrevista. Ah, Reginaldo, o prazer é todo meu. Eu que agradeço. Olha, Reginaldo, a gente vai conversando, tá bom? A Renata também, Renata Molitza, está mandando um excelente. E a gente continua em contato, né? E, Tranquilamente. e aí eu agradeço também a presença de todos. E depois eu vou deixar gravado, quem quiser pode assistir depois, tá bom? Obrigado, Renata. Obrigado, Fábio. Obrigado vocês que estão nos assistindo ao vivo. E obrigado quem vai nos assistir depois também. É isso aí, Reginaldo. Um grande beijo. E a Outro gente para vai você. falando, tá bom? Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.